A teoria das probabilidades está intimamente relacionada com a estatística. Nos desdobramentos mais avançados, a probabilidade contribui decisivamente para o desenvolvimento de muitos campos da física, como, por exemplo, a termodinâmica. O Anchieta começa a explicar hoje a probabilidade, que será complementada com alguns exercícios. Olá pessoal, tudo bem? Bom, a gente vai começar hoje a parte de probabilidade, que é sequência de análise combinatória que a gente já terminou na última aula, né? Vocês lembram que a gente até combinado, que a gente vai procurar recordar para vocês rapidamente o assunto da última aula. Nós já recordamos, então, um tempinho atrás, o conceito lá de princípio multiplicativo e depois o conceito de arranjo simples. Vamos recordar agora a permutação simples, depois a parte de combinação simples e, finalmente, permutação com repetição. São basicamente os tipos de agrupamento que vocês têm que conhecer. Só a permutação simples já tínhamos comentado o seguinte, é um caso particular de arranjo simples, não é? Onde participam todos os elementos. Permutação, vocês têm aqueles problemas tradicionais de anagrama. Um exemplo bem fácil para vocês, por exemplo, achar o número de anagramas da palavra aro. Vocês têm 3 letras não repetidas no caso, então a fórmula da permutação me permite calcular imediatamente o seguinte, é o 3 fatorial. 3 elementos distintos, 3 fatorial vai dar o total de anagramas da palavra aro. 3 fatorial dá 6, não é? Então o total de anagramas da palavra aro, no caso 6. E combinação, lembra combinação? Combinação, vocês montam um grupo lá, não é? Trocando a ordem, o grupo é o mesmo. Essa é a grande diferença entre combinação simples e arranjo simples. Quer dizer, montaram um grupo lá. Se trocarem a ordem, perceberem que o grupo é o mesmo, então vocês têm um problema de combinação. Na sequência, usar a formulinha lá. Então, um exemplo bem fácil para vocês. Vamos imaginar a seguinte situação. 5 pontos não alinhados, quer dizer, 5 pontos no caso, de tal forma que 3 não estejam alinhados. Eu quero saber, então, quantas retas serão determinadas por esses 5 pontos. É um problema de combinação. Vocês colocarem as letras para identificar os pontos, então é claro que a reta AB é a mesma que a reta BA. Então a ordem não é importante, é um problema de combinação simples. Combinação de 5 elementos tomados 2 a 2. Vamos lembrar que para caracterizar uma reta é suficiente 2 pontos distintos. É só calcular então, combinação de 5 elementos tomados 2 a 2. E finalmente permutação com repetição, quando vocês têm, por exemplo, letras repetidas em problemas de anagramas. Um exemplo bem fácil para vocês. Vamos considerar, então, a palavra ara. Vocês notaram, 3 letras e o A aparece 2 vezes. Então, quantos anagramas? 3 letras, 3 fatorial. O A apareceu 2 vezes, 2 fatorial embaixo. Faz a conta, dá o total. Então, isso é uma revisão relâmpaga para vocês de análise combinatória. Agora, a gente vai ver probabilidade, que a gente vai conversar exatamente hoje. Então, vamos acompanhar. Só, probabilidade. Então, vocês têm vários conceitos importantes que vale a pena vocês guardarem. O primeiro deles, experimentos aleatórios. São experimentos que, repetidos em idênticas condições, produzem resultados diferentes. Quer dizer, é claro que não vai depender da temperatura, não vai depender do dia e assim por diante. Então, isso que vem a ser experimento aleatório. Bom, os exemplos tradicionais para vocês, olha só. Lançaram uma moeda, lançaram um dado, selecionaram uma carta de um baralho e assim por diante. Então, isso que é importante vocês guardarem. Experimento aleatório. Só na sequência, a gente vai ver um outro conceito importante. Vocês têm o conceito de espaço amostral, o conceito de evento. Então, é o que a gente vai ver agora. Espaço amostral. Vamos acompanhar lá. Então, espaço amostral está aqui, ó. Quer dizer, isso tem a ver com conjunto, né? Espaço amostral é o conjunto S formado por todos os resultados possíveis de um experimento aleatório. Então, aqueles exemplos tradicionais que vocês encontram em livros de segundo ano do colégio, assim por diante. Está lá. Então, o lançamento de uma moeda, vocês têm as possibilidades cara ou coroa, não é isso? Então, o espaço amostral, nesse caso, 2 elementos. Vamos lembrar, olha só. É o conjunto S formado por todos os resultados possíveis de um experimento aleatório. No lançamento de uma moeda, são 2 resultados, pode ser cara ou coroa. No lançamento de um dado, o que vai acontecer lá? Bom, no lançamento de um dado, 6 faces, etc. Então, é claro que vocês poderão obter que números lá. Pode sair o 1, pode sair o 2, pode ser o 3, pode ser o 4, 5, 6, assim por diante. Então, o total de elementos, no caso, 6 elementos, lançamento de um dado. Bom, e na retirada de uma carta, de um baralho, etc. Então, um baralho, normalmente 52 cartas, não é isso? Então, quais são os elementos lá do espaço amostral? Quais são? Então, vocês notaram, eu começo, por exemplo, pelo ás e vou até o rei, né? Vocês têm o ás de ouro, tem o ás de espada, vocês têm o ás de copas, tá certo? Vocês têm o ás de paus e assim por diante. Então, está aqui o conceito de espaço amostral, que não é um conceito difícil, quer dizer,
Normalmente é uma das preocupações que vocês têm em problemas de probabilidade quando vocês forem aplicar a definição. Vamos dar uma olhada agora no seguinte, o conceito de evento. O que vem a ser evento? O que é isso? Então, vocês vão guardar em poucas palavras o seguinte, o evento é qualquer subconjunto de um espaço amostral. Evento, subconjunto de espaço amostral. Espaço amostral a gente está indicando pela letra S. O evento a gente vai indicar pela letra E. Então, em poucas palavras, o que é um evento? Subconjunto de S. Ou E está contido em S. Então, vamos ver. Está lá. Então, evento é qualquer subconjunto do espaço amostral. Olha só. É qualquer subconjunto do espaço amostral. Só naqueles 3 exemplos que a gente viu, então a gente vai considerar alguns eventos para vocês terem uma ideia. Olha só. O primeiro, no caso, o lançamento de uma moeda. Vocês lembram, né? Então, o evento que eu selecionei, no caso, tem um elemento. No caso, então, o elemento cara está aqui. O segundo exemplo foi o lançamento de um dado. Vocês lembram lá, né? Não vou esquecer, lançamento de um dado. Muito bem. Então, os elementos que a gente considerou, quais são? Então, números ímpares, olha só, o 1, o 3, o 5. Então, isso é um evento, é o subconjunto exatamente do espaço amostral. E, finalmente, lá no exemplo do baralho, né? Então, a gente selecionou para vocês um evento que tem exatamente 4 elementos. Nós selecionamos os ases aqui, olha só. Então, vocês têm o as de ouro, tem o as de espada, tem o as de copas e tem o as de paus. Então, o evento é um conceito bem fácil para vocês. Subconjunto de espaço amostral. É uma preocupação que vocês têm na definição de probabilidade, que é o que a gente vai comentar agora, que é o assunto central da aula de hoje, depois daqueles conceitos iniciais. Só vamos dar uma olhada na definição de probabilidade, que é o que vocês vão guardar inicialmente, nos primeiros exercícios que a gente vai fazer, ou no primeiro exercício já. Vamos lá. Então, a definição de probabilidade, isso é importante vocês guardarem. Então, vocês têm o S lá, tradicional, indica o espaço amostral, finito, a gente vai trabalhar com conjuntos finitos, então. O S, espaço amostral finito. Equiprovável, daqui a pouco a gente vai dizer o que vem a ser isso. Agora, se analisar as palavras, né, dividindo etc., vocês vão concluir que o significado deve ser exatamente com a mesma probabilidade. Provável, probabilidade, esse equi, no caso, igual. Já a gente dá mais detalhes para vocês aí. Bom, o E, tradicionalmente, E de evento, o evento de S, já comentamos, né? Isso é qualquer subconjunto do espaço amostral. Então, o E contido em S. Agora sim, a definição que vocês vão guardar. Então, a probabilidade do evento E é o número de elementos de E sobre o número de elementos de S. O número de elementos do espaço amostral, ou melhor dizendo, o número de elementos do evento sobre o número de elementos do espaço amostral. Tá lá. Então, está aqui a nomenclatura para vocês. O P entre parênteses E, probabilidade do evento E. Muito bem. O N entre parênteses E, número de elementos do evento. Número de elementos do evento. E o N entre parênteses S, no caso, passa a ser o quê? É o número de elementos do espaço amostral. Observação para vocês, e que provável significa o quê? Todos os elementos de S têm a mesma probabilidade. Então, repetindo novamente para vocês, definição de probabilidade do evento E, o número de elementos do evento sobre o número de elementos do espaço amostral. E claro que esse equiprovável é que vocês encontram em livros lá, né, de segundo ano, colégio, etc., quando ele diz lá, por exemplo, um dado honesto, tá certo? Lançamento de um dado honesto significa isso. O espaço amostral vai ser equiprovável. A ocorrência dos números em cada uma das faces é a mesma. Então, não é um dado viciado, entre aspas, no caso. Tá certo? Só, vamos dar uma olhada agora num exercício, então, um exercício bem simples de aplicação, só para vocês fixarem a definição de probabilidade. A gente vai fazer outros exercícios nas outras aulas lá. Mas hoje um exercício bem fácil de aplicação da definição. Então, vamos a ele, olha só. Então, o exercício da FUVEST para vocês, São Paulo. Então, o exercício é o seguinte, olha só. Escolhido ao acaso um elemento do conjunto de divisores positivos de 60, qual a probabilidade dele ser primo? Então, é uma questão de aplicação imediata da definição, não tem que pensar muito aqui, né? Então, repetindo, olha só. Escolhido ao acaso um elemento do conjunto de divisores positivos de 60, qual a probabilidade dele ser primo? Então, nesses primeiros problemas simples de análise combinatória, vocês terão duas preocupações. A primeira, descobrir quantos elementos tem um espaço amostral. A segunda preocupação, descobrir quantos elementos tem um evento. Então, divisores do 60, o 60 vai ser divisível por quem? Por 1, por 2, por 3, 4, 5, por 6, por 10, por 12, 15, 20, 30, 60, não é? Então, são exatamente os divisores. Existe até aquela maneira, vocês lembram, né? Se a gente estiver interessado, por exemplo, na quantidade de elementos, é só questão de fatorar, lembra? Fator 60, vocês vão ter lá potências, não é?
Vocês trabalham com os expoentes, eu pego cada um dos expoentes, somo um e multiplico. Essa é uma maneira de vocês determinarem o total, até para conferir se de fato vocês não esqueceram de nenhum, tá certo? Então, se vocês fizerem por fatoração, vocês vão ter o total lá, que claro que é o que vai interessar para a gente. Então, voltando para cá, se vocês contarem, vocês vão notar que vai dar exatamente o total de 12 divisores. Então, fatorando o número 60, trabalhando com os expoentes, adicionando uma unidade, esse número vai ser exatamente o 12. Aqui eu preferi escrever em cada um deles, tá aqui. E o número de elementos do evento, no caso, ele diz qual no caso lá. Vocês têm, ele quer que seja a probabilidade de ser primo, não é isso? Então, o evento tem quantos elementos? 3, porque quais são os primos deste conjunto? O 2, o 3 e o 5. Então, o E tem 3 elementos e o S tem um total de 12 elementos. Definição de probabilidade. Probabilidade do evento E, o número de elementos do evento sobre o número de elementos do espaço amostral. Como o E tem 3, está lá o 3. O S, no caso, 12 elementos, 12. 3 sobre 12, vocês vão simplificar, isso vai dar um quarto. Então, a probabilidade do evento E é um quarto. Deu para perceber que é um exercício bem simples, aplicação imediata da definição de probabilidade. É claro que a gente vai comentar mais coisas para vocês. Na próxima aula a gente vai recordar algumas propriedades importantes, as primeiras propriedades importantes de probabilidade que vocês têm que guardar, várias propriedades importantes. Então fiquem ligados, que esse assunto aparece com bastante frequência nos grandes vestibulares. Tchau para vocês e até a próxima aula.